A Bíblia menciona um presente extraordinário de Deus, um tesouro sagrado que os acompanharia na jornada. Talvez tenha sido o artefato mais poderoso da história. A Arca da Aliança. Hi, I'm Josh Bernstein. The Ark of the Covenant was much more than a storage vessel for the Ten Commandments. According to the Bible, it was a powerful weapon of war and the earthly seat of God Himself. Para os israelitas, a arca e as tábuas dentro dela eram nada menos do que uma ligação direta com Deus. Então, como o artefato mais precioso da antiguidade simplesmente desapareceu? Para onde foi? Como chegou lá? E será que ele ainda existe? Felizmente, temos o guia ideal para essa busca. Um livro sobre a história e a fé. A Bíblia Sagrada. Segundo a Bíblia, a história da Arca começa no Monte Sinai, onde a Arca foi construída e onde Moisés recebeu os 10 mandamentos para serem colocados dentro dela. I'm at the base of Mount Sinai in Egypt. This is a place that is among the most revered sites in this holy land. A place that holds special meaning for Christians, Muslims, and Jews. A place where the Bible, quite literally, comes to life. Segundo diz a Bíblia, foi aqui que surgiram os 10 mandamentos e a Arca. Nosso objetivo é refazer o caminho de Moisés até a montanha para ver se ainda existe alguma prova arqueológica. Mas antes, faremos uma parada rápida no mosteiro de Santa Catarina, na base da montanha. Dizem que a sarça ardente onde Deus se manifestou para Moisés ainda cresce aqui. Nosso guia é o padre Justin, um estudioso de Moisés e a Arca. Segundo ele, este mosteiro foi construído para marcar o local onde Deus apareceu para Moisés. And the east is a holy place. This is the place where Moses came, the burning bush. This is also the world's oldest Orthodox monastery, with a history going back 17 centuries. O padre Justin vai nos mostrar a sarça ardente. Será que é o mesmo arbusto onde Moisés ouviu a voz de Deus há 3.000 anos? So, Father Justin, is this the burning bush, or is this just the same genus and species as the burning bush? The bush is constantly renewing itself on its rootstock, so it is physically possible for a bush to live that long. So that means that this is the burning bush, the same bush that Moses saw. Yes. Muitos acreditam que foi neste local que Deus disse a Moisés: o lugar onde tu estás é terra santa. It was here that God revealed himself. I am the God of Isaac. I am the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob. But then the revelation of the law came at the peak of Sinai. It's a 3-hour climb from here. As high as the peaks are above us here, the peak of Sinai is above that. Justin diz que é um trajeto difícil até o alto do Monte Sinai. Isso porque a montanha fica em um dos desertos mais quentes do mundo. Durante o dia, a temperatura pode chegar a 48 graus, e o pico fica a quase 2.300 metros acima do nível do mar. Faremos a escalada à noite, quando é mais fresco. Um camelo vai nos ajudar a ganhar tempo. Moisés não subiu o Monte Sinai montado em um camelo. Mas para nós é uma forma divertida de explorar o deserto à noite. Também aprendemos a admirar o andar firme desse nosso amigo quadrúpede, à medida em que subimos por um caminho íngreme e estreito. Oh, look, it's a camel parking lot. It's, I think, maybe 5 a.m. right now. And we'll make the rest of the journey to the top. This is the first step of 750. 749. Os 750 passos são conhecidos como o Caminho de Moisés. A cada passo ficamos mais próximos do que teria sido a maior revelação de todos os tempos, o encontro de Moisés com o Deus de Israel.
42 hours by camel, another 45 by foot, and I made it to the top of Mount Sinai for the sunrise. And if you can just imagine when Moses was up here, that this whole peak was covered in smoke and fire, and you heard this deafening roar of the shofar, the ram's horn blowing, the thunder of God. It truly must have been a sight to see. Segundo o livro do Êxodo, foi aqui que o Senhor entregou a Moisés as 2 tábuas do testemunho, as tábuas de pedra escritas com o dedo de Deus. Hoje o relato bíblico é só o que temos como prova desse acontecimento divino. E a história continua até o momento em que a arca foi construída. Moisés desceu a montanha com os 10 mandamentos nas mãos e, de acordo com os relatos locais, percorrendo este mesmo trajeto. Depois, ao pé do Monte Sinai, Moisés ordenou seu povo que construísse o baú do tesouro. As instruções foram precisas. Deveria ser uma caixa de acácia com 1,20 m de comprimento, 60 centímetros de largura e 60 de altura, totalmente revestida em ouro. Mas o maior prêmio era o tesouro dentro do baú. O bem mais sagrado e poderoso dos israelitas, os 10 mandamentos. Somente os sacerdotes levitas podiam carregar a arca. Ninguém mais ousava tocar nela. Quando não era transportada, a arca ficava dentro de um santuário portátil chamado tabernáculo. Nele eram guardados os bens mais preciosos dos israelitas, mas o mais sagrado de todos era a arca. Ficava guardada no interior da câmara do tabernáculo. E somente o sumo sacerdote tinha acesso a ela. Segundo a Bíblia, os israelitas transportaram a arca da base do Monte Sinai até a terra prometida, onde permaneceu em Jerusalém. Após anos vagando pelo deserto, Jerusalém ofereceu aos israelitas a oportunidade de um lar permanente. A Bíblia conta que a arca foi trazida pelo rei Davi, o soberano que fez de Jerusalém a capital dos israelitas. Mas não se sabe o que aconteceu depois disso. Sabemos apenas que pouco depois de seu reinado, este bem sagrado desapareceu de Jerusalém e das páginas da Bíblia. According to most biblical scholars, the Ark of the Covenant made its first appearance in Jerusalem around 1000 BC, during the reign of King David. Hi, George. Hi, Good to meet you. Nice to meet you. O Dr. Gabriel Barkay, especialista em arqueologia bíblica, vai nos ajudar a entender o que aconteceu. So the Bible says that eventually the Ark makes its way to Jerusalem with David. And then David's son, King Solomon, built a new royal compound which housed the Ark of the Covenant within it. Esse complexo foi o primeiro templo de Israel, construído em cerca de 960 a.C. A arquitetura do Templo de Salomão era fiel aos parâmetros do tabernáculo, onde ficava a arca quando os israelitas vagavam pelo deserto. Assim como no tabernáculo, a arca também era guardada no santuário do templo. Na última menção da arca na Bíblia, faltavam poucos anos para que os babilônios invadissem Jerusalém e destruíssem o Templo de Salomão. Estaria a arca entre os objetos saqueados? We know that the holy objects from the temple were taken in captivity to Babylon, and they were given back in 538. Among them, there was no Ark of the Covenant. Mas conhecemos outra versão. Quando os israelitas souberam que os babilônios estavam chegando, esconderam a arca embaixo da terra como precaução. Gabriel vai nos levar para debaixo das ruas de Jerusalém, onde iremos investigar. In Jerusalem we have burial caves, cavities, conduits. Most well known among them is the Siloam Tunnel or Hezekiah's Tunnel. Estamos passando pelo túnel de Ezequias, que foi cavado pelos israelitas na época em que a arca desapareceu. We have semi-legendary stories about hiding of the Holy Ark in some subterranean cavity. Túneis como este teriam sido usados para esconder a arca? This is here, Channel 3, which is an offshoot. Segundo Gabriel, os túneis transportavam água.
Não existem provas arqueológicas que tivessem sido usados para guardar tesouros. Mas ele conta que existe uma versão mais convincente do que teria acontecido com a arca. Gabriel nos leva ao local onde estaria o objeto sagrado que estamos procurando. É o último lugar onde iríamos procurar. Dentro da Igreja do Sepulcro Sagrado, em Jerusalém, o lar da Igreja Cristã Ortodoxa, na Etiópia. Qual seria a ligação existente entre um antigo artefato hebraico e uma igreja africana? This church has the Ark of the Covenant. Turns out every Ethiopian church has the Ark of the Covenant, but they're replicas. The question is, why would over 30,000 Ethiopian churches all have a replica of the Ark of the Covenant? Talvez possamos descobrir agora falando com o bispo. This is Abuna Kostos, the Archbishop of the Ethiopian Orthodox Tewahedo Church in Jerusalem. Ele conta uma história interessante. Uma história transmitida de geração em geração. Queen of Sheba heard about the wisdom of King Solomon and came all the way to Jerusalem to witness that wisdom. Diz a história que enquanto a rainha de Sabá estava em Jerusalém, ela e Salomão conceberam um filho, o príncipe Menelik, que viveu na Etiópia com a mãe. Ao se tornar maior de idade, Menelik voltou a Jerusalém para ver o pai. Enquanto esteve aqui, Menelik obteve a custódia da arca e trouxe-a de volta com ele para a Etiópia. Segundo o bispo, é aqui que ela está até hoje. A Igreja Ortodoxa da Etiópia acredita possuir a verdadeira Arca da Aliança, um objeto de adoração. Isso explica por que existe uma réplica em todas as igrejas. Aparentemente, a região norte da Etiópia é a antiga terra bíblica de Ofir, uma região com uma forte ligação histórica com o judaísmo. A seguir, vamos conhecer um antigo mosteiro na Etiópia que, segundo o bispo, poderá revelar o destino da arca. Mas para chegar lá, teremos de fazer uma escalada arriscada em um penhasco íngreme e atravessar a mata africana sob o mau tempo. Estamos em busca de um dos artefatos mais preciosos do mundo, a Arca da Aliança. De acordo com a Bíblia, este objeto inestimável desapareceu há cerca de 2.500 anos. Nossa busca nos levou do Monte Sinai, onde a arca foi construída segundo a Bíblia, até Jerusalém, onde permaneceu durante 500 anos. Agora, vamos para a Etiópia, onde um antigo mosteiro poderá dar uma pista do paradeiro atual da arca. Muitos etíopes acreditam que a arca foi trazida de Jerusalém em 950 a.C. I'm on the trail of the Ark of the Covenant, and it's brought me here to Ethiopia. I've arranged to meet Miskana. Miskana? Nice to meet you. Misgana será nosso guia e intérprete. Ele vai nos levar a um dos mosteiros mais antigos da Etiópia, chamado Debre Damo. Para chegar lá, passaremos pela antiga terra bíblica de Ofir. A Etiópia é um dos países cristãos mais antigos da África, com uma forte ligação histórica com o Oriente Médio. Seria a arca a ligação entre Israel e este país africano? O lugar para onde estamos indo é o lar de alguns monges que poderão responder essa pergunta e muitas outras. Debre Damo possui a maior coleção da África de antigos manuscritos cristãos. É o melhor lugar para descobrir se a arca foi trazida de Jerusalém e onde ela está hoje. Which one's Debre Damo? Debre Damo is there in front of us, on the top of the hill. The mesa. In the mesa, yeah. That looks kind of hard to get to. We have to drive there and then we climb by the rope, but it's very tough to reach there. Corda? A que tipo de mosteiro só se tem acesso subindo por uma corda? Vai ser divertido. Debre Damo fica a 16 quilômetros da estrada principal no final de uma rua de terra. No caminho temos de atravessar um riacho, o que nem sempre é possível durante a estação chuvosa. E estamos na época das chuvas. Além disso, os ladrões atacam por aqui quando escurece.
Finally. Bem-vindos ao mosteiro de Debre Damo. Curiosamente, foi construído no alto deste rochedo íngreme. Here we are, we arrived. Now we have to take the rope to climb up. Nos esforçamos, mas botas de couro não foram feitas para isso. There we go. That first bit, it's a little bit tough. Poucos arriscam a escalada, talvez por ser tão constrangedor. Certo, segundo round. Descalço é melhor. Como precaução, os monges providenciam o equipamento de segurança. Ele e a corda são tudo o que temos para subir. Começamos a escalada. Queríamos saber como esses monges dos mais jovens aos mais velhos conseguem fazer a escalada periodicamente. É loucura. Piece of cake. Oh, I left something. No, I'm just kidding. Wow. Here we are. Mamma mia. Mas ainda não chegamos. Precisamos escalar mais um pouco. Miss Gana explica que o mosteiro é uma espécie de clube para homens. Todos os animais daqui são machos. O mosteiro é incrível. Nos livros antigos, talvez possamos descobrir para onde trouxeram a arca depois que partiram de Israel. É o que precisamos saber para continuar a busca. Here is the monastery. Here we arrived at the church. The crossing. O mosteiro foi dedicado ao santo Aregawi, um dos primeiros santos a trazer o cristianismo para a Etiópia no século IV. Os monges guardam os manuscritos mais preciosos do país desde o século VI. So it is closed. We have to wait until the priest comes. Take off our shoes. Yes, take off your shoes. Just put them back on. Yes, that will. O acesso à biblioteca é restrito. Só poderemos entrar com a bênção de um dos sacerdotes. Entrar aqui é como voltar ao passado. Esperamos que a biblioteca nos faça voltar ao tempo do rei Salomão e a arca. So, Miss Ghana, if you could ask the monk, does he have any ancient manuscripts that might tell us about the Ark of the Covenant? O anfitrião conta que este livro foi escrito há muito tempo por um monge. The one who stayed in this monastery, he wrote this book, which is around the 5th century. 5th century, so 5th century. This is 1500 years old. That's amazing. É uma mistura de Bíblia Sagrada com as lendas da igreja cristã etíope. Let me try if there is something here in the O livro Ge'ez conta a language. mesma história que ouvimos em Jerusalém, explicando como a arca chegou à Etiópia. This is King Solomon gave for Menelik, his son, to Ethiopia. O início da história consta no manuscrito, mas e o final? Se a arca foi trazida para a Etiópia, este lugar sagrado deve ter o segredo de sua localização. Assim como o mosteiro guarda a história escrita sobre a Etiópia, pode apostar que os monges também conhecem as tradições orais. You ask him, where can I go from here to find out where the Ark may have gone? Talvez os monges saibam para onde devemos ir agora. ወዴት ሀገር ቢሄድ ስለ ጽላተ ሙሴ ማወቅ እችላለሁ ነው የሚሉት። የት ሀገር ሂጄ ልፈልግ ነው የሚሉት። ጣና ጨርቆስ። It's good, but I recommend if you're going to study Tana Cherkos. Tana Kirkos. Tana Kirkos. Os monges contam que a arca foi levada para Tanakirkos, uma ilha sagrada a sudoeste daqui. Na verdade, consta que a arca ali permaneceu durante séculos depois de chegar na Etiópia. É exatamente o que precisamos saber e é para onde vamos agora. Mas teremos problemas pela frente, afinal, estamos na época das chuvas.
got the storm coming in behind us. So we got to make a mad dash back down the leather rope so we can get down safely across the river before it floods and then over to Tanakirkos. Slow going up. Real quick. Mas a descida é perigosa e não podemos nos precipitar. É uma corrida contra o tempo. A cada segundo que passa, a corda e o penhasco ficam mais escorregadios e traiçoeiros. Seguimos viagem, mas os problemas não acabaram. O riacho que atravessamos facilmente é agora um rio em fúria. Essas águas podem ser fatais. We have to wait until the river is less of water. How long do you think we'll be here? Maybe we stay the whole night here. Começa a escurecer, e agora Misgana está preocupado com os ladrões. Tentamos encontrar um ponto para atravessar, mas apesar de Misgana conhecer bem a área, não achamos nenhum. A água está subindo, o sol está se pondo, e os ladrões podem atacar a qualquer momento. Estamos à procura de um dos objetos religiosos mais importantes do mundo, a Arca Perdida da Aliança. A viagem começou no Oriente Médio, onde a arca foi construída segundo a Bíblia, e estamos agora no país africano da Etiópia. Alguns monges etíopes contaram sobre o lago Tana, onde a arca teria permanecido durante séculos. Mas o rio quase transbordou e tivemos de parar. Com um possível ataque de ladrões à noite, resolvemos arriscar atravessando o rio. Com sorte, chegaremos do outro lado. E conseguimos. O carro de apoio vem logo atrás, passando a toda velocidade sobre as pedras. Do not try that at all. O dia amanhece e prosseguimos a viagem. Nosso destino é o lago Tana, o possível paradeiro da arca. Ao chegar às margens do lago, pudemos aprender mais sobre a ligação desta região com o Oriente Médio. O lago e os mosteiros atraem comerciantes e peregrinos há muito tempo. Carregamos o barco e seguimos viagem até uma pequena ilha chamada Tanakirkos. Os etíopes dizem que a arca foi levada de Jerusalém para lá e que existem fortes indícios arqueológicos. Uma vez perto da ilha, seguiremos nessas pequenas canoas de junco ou tanquas. O explorador Bob Cornwick vai nos acompanhar na viagem. Bob? Josh. Hi. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. So this is the boat that gets us where we need to be, huh? Yeah, we're going to go about 3 hours across the lake, just north of here, and it's a holy island called Tanakirkos Island, and they say they've had the ark there for 800 years at one time, and so we're going to get to ask them some questions about that. Bob é o presidente do Instituto Bíblico de Exploração Arqueológica. Ele está em busca da arca há quase 10 anos. Contamos a ele sobre as descobertas. Falamos sobre Menelik, filho do rei Salomão com a rainha de Sabá, que teriam trazido a arca da Etiópia. Segundo as pesquisas de Bob, os levitas trouxeram a arca para Tanakirkos, a ilha para onde estamos indo. Tanakirkos já era um retiro espiritual muito antes de introduzirem o cristianismo na Etiópia, provavelmente devido à presença da arca. One of the reasons the ark may have been brought here is that the island is a natural fortress surrounded by a lake. To get a better sense, Bob and I are going to go exploring, and we're going to use tanquas, the traditional reed raft. Os tanquas lembram os barcos de papiro do Egito Antigo. Se os sacerdotes levitas trouxeram a arca para cá, teriam usado este tipo de embarcação. Mas é preciso tomar cuidado com os hipopótamos na água. São animais territoriais e podem facilmente partir as canoas ao meio. This would be the perfect place to protect the ark. You could see any invaders coming from any direction,
and it's a perfect place to defend it. There's really no place for them to scale up over here. Like, there's only a few access points. It's a tough place to get up, and that's probably why they chose it here. That's beautiful. It's a beautiful island, very mysterious. You said that the Ark of the Covenant was actually somewhere right up on those cliffs? Right up there. Here in Glenmark? As pedras marcam o local exato onde a arca supostamente ficava. Bob vai nos levar até lá. Por conhecer bem a ilha, ele nos leva para um ponto de acesso difícil de encontrar. Poucas pessoas vêm até a ilha atualmente, mas Bob já esteve aqui várias vezes em busca da arca. Foi assim que ganhou a confiança dos padres, cuja ordem vive na ilha há mais de 2000 anos, desde a época em que a arca foi trazida para cá. Os guardiões dos segredos da ilha protegem essas trilhas há séculos. À medida que avançamos, é fácil ver como os monges ficam felizes com a presença de Bob. Sob a supervisão dos monges, subimos até o cume que vimos do lago. Encontramos o Abba, ou sumo sacerdote do mosteiro. Após a sua bênção, temos permissão para ir ao local exato onde a arca teria ficado. They consider this to be a holy lake, and on this holy lake, this is the most holy island, and on that holy island, this is the most holy spot. So in all of Ethiopia, you come down to this is the most holy spot. This is where they claim the ark sat, actually right here in a tent. I couldn't see how a tent could stay here on stone and not be blown off, but then I went over and I found years ago, and this hole, this is a socket hole that's perfectly round. It's hand-carved, perfectly round socket hole. And if you look at these socket holes over here, we think it could be a socket hole for one of the tent posts to keep it from blowing off the cliff here when it was a tabernacle. And those other sockets here to get a blessing. Bob encontra mais 3 encaixes, o suficiente para manter a tenda firme. Mas existe algo ainda mais impressionante. A posição dos encaixes e a distância entre eles indica que a tenda tinha o mesmo formato e tamanho que o santuário do tabernáculo israelita, 4,5 metros por 4,5 metros. Orientation, the exact size, it's really intriguing that we have all this evidence that matches perfectly with what the Bible has to say, and also the exact. O desenho da região também é o mesmo do santuário no Templo de Salomão, em Jerusalém. Bob nos mostra uma prova ainda mais convincente. Logo adiante, existem mais indícios de que a arca teria vindo de Jerusalém para cá. É um túmulo secreto. Segundo Bob, há um corpo debaixo das pedras. These rocks are filling up this big crack in the rock, and these rocks are actually placed over a man. He was considered a Levitical priest From Jerusalem. From Jerusalem. They say he is the actual man that brought the ark here and that chose this spot for its protective place. Já que os levitas eram os portadores da arca segundo a Bíblia, esta poderia ser mais uma prova de que a arca teria sido trazida para cá. Ficamos com Bob sobre o túmulo para analisar o significado dessa ligação. Underneath these rocks, I think is a secret to a huge mystery. I think if we ever got some answers from who is here, it really lay a good case out that the ark actually came here. And why else would an Israeli priest be here? Talvez um dia o corpo seja exumado. Um teste de DNA talvez possa confirmar a história. Mas por enquanto, a estação chuvosa atrapalhou nossos planos de novo. O jeito é dormir e retomar nossa busca pela manhã. A seguir, indícios de que a arca realmente passou por aqui.
a plate on the front of this. It's a tangible Because where link with would they have the Temple gotten of Solomon, this? the Where would Jewish they- people, the Absolutely. link between the Ethiopians who claim to be Jews. E uma tempestade perigosa no lago. They got lightning almost all around us right now. Para refazer o caminho da Arca da Aliança, fomos do Monte Sinai no Egito, onde começou a história da Arca, até Jerusalém, onde a Arca desapareceu misteriosamente. Depois, para a Etiópia, onde ela estaria hoje. Estamos com o explorador Bob Cornuke, na ilha de Tanakirkos, onde a Arca teria permanecido depois de sair de Jerusalém. Bob conhece o Abba, o sumo sacerdote, o que nos deu acesso livre aos tesouros guardados às 7 chaves. So, one of the great things about coming here with Bob is that he's not afraid to ask really personal questions. Because of his friendship with the community, the Abba has agreed to show us some of their precious relics. So come over here and take a look. Behind these heavy doors is the temple treasury of the island. So they have all of these really old, unique artifacts in here that they say are from Solomon's temple. Every year I come here, they bring out a little bit more, and so maybe today we'll get to see another little bit of their treasury. This is called a gomer. Gomer. And it's made out of bronze. And it does fit with the description of an artifact from the Bible and even the temple. They claim it's from Solomon's temple. This gomer was placed on top of this. Bob diz que o prato era colocado em um suporte e que o sangue de um animal sacrificado escorria nele. Mas o interessante é que os israelitas pararam de sacrificar animais há quase 2000 anos. It's hard to It is put into words. amazing. It's a tangible Because where link with would they have the Temple gotten of Solomon, this? the Where would Jewish they- people. Of course, this is quite old. You Mas can isso é see só o começo. Esta é uma coleção de relíquias religiosas, e cada uma delas parece nos aproximar cada vez mais da verdadeira história da Arca. Moses is holding the 2 tablets of the 10 Commandments on this. They're pulling all kinds of stuff. The monk is now bringing out a couple of pretty interesting objects. They call them meat forks. People were a lot smaller in ancient times, but this is very old, and I think it could possibly have some kind of connection with priestly garments in the sacrifices of the animals by the Levitical priests. Well, the only, from what I know of ancient Judaism, the only person who wore the breastplate was the high priest. But he would have had a plate on the front of this that had the stones of the 12 tribes of Israel. O sumo sacerdote que usava o peitoral era o guardião da Arca. Seria ele o homem enterrado na ilha? Teria ele trazido a Arca para cá? So if this is here, I mean, all the other stuff says a lot, but if this is here, then it almost requires that the high priest was here. That's compelling. As peças eram usadas em cerimônias judaicas. Teria o judaísmo sobrevivido depois que os levitas partiram? What did he say? A religião ficou estabelecida na Etiópia. It's Old Testament. Really? This whole area was Jewish, and they called themselves Beta Israel, or House of Israel. And so the historical Jewish roots go back to this area from about 500 BC. Então, realmente existem judeus etíopes, cuja religião remonta ao período em que os levitas teriam trazido a arca para a ilha. E Bob conta que a casa de Israel segue uma antiga forma de judaísmo nos dias de hoje. Usually when we're in archaeology, we're finding little scraps of pottery, little scraps of evidence. Yeah. But here, It's like smoking guns. it just keeps mounting and mounting, and it matches with their oral traditions and their ancient written traditions that the Ark was on this island. Todos os artefatos ligam esta ilha a Jerusalém, ao judaísmo e à arca. Mas o que aconteceu com a arca? Os etíopes acreditam que, quando a Etiópia foi convertida ao cristianismo no século IV depois de Cristo, um rei chamado Ezana levou a arca para Ashum, a capital. E eles acreditam que ainda esteja lá, com as tábuas dos 10 mandamentos dentro dela. Portanto, Ashum é nossa próxima parada.
Mas conseguiremos sair da ilha antes da chuva? So it's 3:40 and the storm is coming in, which means we're going to have a hell of a boat ride back to the mainland. This is the storm we were trying to avoid. We got lightning almost all around us right now. Estamos a 3 horas do continente e vai escurecer em 2 horas. This is the storm we were trying to avoid. We got lightning almost all around us right now. Estamos a 3 horas do continente e vai escurecer em 2 horas. Both of these men are looking out desperately trying to find a marker buoy to get us through these dangerous rocks. And there are a lot of rock outcroppings right below the surface that will rip the bottom right out of this boat. Bob já enfrentou uma tempestade como esta e sabe como pode ser perigoso. About 3 years ago, I had a similar situation and we had to be rescued by fishermen in the middle of the night in a bad storm, and this is exactly the same situation. This skipper is really nervous. You can see in his face. It's etched on his face, the situation. Não temos bússola nem radar para nos orientar. Espero chegarmos vivos ao continente para podermos ir até Ashun e ver se a arca está mesmo lá. Estamos em busca da arca perdida. O explorador Bob Curnock e nós voltamos de um mosteiro na Etiópia. Os sacerdotes mostraram indícios de que a arca teria sido levada para a ilha. Mas, a 3 horas do continente e com o dia prestes a escurecer, ficamos perdidos durante uma tempestade. We've been searching the horizon looking for any sign of where we are. Além de estarmos perdidos, existem pedras logo abaixo da superfície. Finalmente, alguém vê a costa. Que alívio! Barcos afundam no Lago Tana todos os anos em tempestades como esta. We ran out of light, but we have radio communication with the beacon in front of us. Conseguimos chegar nas docas em segurança. Estamos a caminho de Ashun, onde supostamente estariam a arca e as tábuas dos 10 mandamentos. Well, this is the village of the Ark, Axum. It's beautiful. It is. It's a lot more rustic than I was expecting. It's a small little village, but they claim that they have the Ark of the Covenant from the Bible. Where would it be? Well, in that cluster of little churches down there, there's one very important church. Os etíopes acreditam que a arca foi trazida da ilha de Tanakirkos para Ashun no século IV depois de Cristo pelo rei etíope Ezana. Mas Ashun tem mais uma ligação antiga com a arca. É a lendária cidade natal da rainha de Sabá, a mãe do príncipe Menelik, que teria trazido a arca para a Etiópia. It doesn't stop us, just keep going. Estamos finalmente chegando ao local onde o tesouro estaria hoje. In that chapel of St. Mary's of Zion, they claim to have the actual Ark of the Covenant. So this is it. This is the chapel that houses the Ark, they say. É o que viemos ver. Quando perguntamos a Bob se poderemos chegar perto da arca, ele diz que ninguém pode passar pelo protetor ou guardião da arca e que ele é raramente visto. The guardian of the Ark lives here and he never gets beyond these bars. His entire life is spent inside this small little barred-in complex. He is the keeper of the Ark. He claims to be from the line of the Levites, and no one is allowed to see the Ark but him. Wow. Na Bíblia, somente os sacerdotes levitas podiam ver a arca.
é mais uma peça do quebra-cabeças. Haverá uma festividade à noite em homenagem à arca. Há um sentimento de respeito no ar quando a procissão começa. É uma homenagem ao objeto que estamos procurando. The one day that we're here in Axum is one of 2 days during the year when they do this massive celebration, and the whole town has gotten up. Os habitantes de Axum acreditam que a Arca da Aliança está na aldeia. Milhares de peregrinos vêm a este país africano para venerar um antigo tesouro que já foi o mais precioso de todos na religião judaica. Mas esta noite, os etíopes invocam o poder da arca para homenagear um ícone cristão, a Virgem Maria. This is Behela Day. Behela means begging. We're actually begging God to avoid pain or disaster in their lives. Since the beginning of the rainy season, we're praying for rain. Os etíopes têm a mesma certeza que os israelitas tinham ao afirmar que possuem a arca e os 10 mandamentos. Eles também acreditam que a arca seja uma ligação direta com Deus. A fé motiva esse povo que continua a cerimônia do amanhecer até o final da tarde, orando pelo objeto sagrado. Mas esta arca, ou Tabot, também é uma réplica, como são as de outras igrejas e como aquela que vimos em Jerusalém. A verdadeira arca, se for mesmo a verdadeira, fica sob a proteção do guardião. É preciosa demais. Apesar de não ser a verdadeira Arca da Aliança, não há dúvida de que ela represente o mesmo objeto sagrado que a Bíblia descreve no livro do Êxodo. E ver a arca preciosa nas ruas nos faz lembrar como os israelitas teriam transportado a Arca da Aliança através do deserto há mais de 3.000 anos. Depois da cerimônia, os sacerdotes levam a arca de volta à Igreja Santa Maria de Zion, onde supostamente permanecerá ao lado da verdadeira. Nossa peregrinação acaba. Chegamos o mais perto da arca que qualquer um poderia chegar. Foi uma viagem e tanto, do deserto do Oriente Médio ao cume do Monte Sinai, de Jerusalém à Etiópia, subindo ao Debre Damo e cruzando um lago tempestuoso até Tanakirkos, onde os sacerdotes têm fortes indícios de que a arca já esteve na ilha. Seguimos o caminho da arca até o final e aprendemos muito. Ao participar da cerimônia e testemunhar a fé desse povo em primeira mão, pudemos aprender o que os fiéis já sabem. Não é preciso ver a arca para saber que ela existe, basta acreditar. São revelações como esta que nos motivam a seguir em busca da verdade.